Olá, boa noite a todas e todos. A gente vai meio que se acostumando com isso aqui, não é fácil. Eu estava aqui olhando, deixa eu ver que hora que começa. Na hora que eu olhei, estava em 1 minuto já, gente. Primeiramente, boa noite a todas e todos. E estamos aqui mais uma vez. Isso acontecerá com frequência no próximo período. E hoje, para debater um tema extremamente importante para a gente, e para mim um dos mais importantes temas que a gente tem que discutir e apresentar para o município. Hoje vamos estar recebendo aqui o professor Adagmar, 20 anos, trabalha na rede estadual de ensino, leciona na Escola Estela Machado, no CAIC, e vamos estar recebendo também o Tiago Soares, um companheiro nosso, que está na Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do PT. E o desafio de discutir educação infantil é o desafio de pensar os primeiros anos de socialização das nossas crianças. Esse é o desafio. E acredito que nós temos que avaliar e pensar o que nós queremos para nossas crianças e quais crianças serão formadas, não no sentido só acadêmico, mas quais crianças serão formadas enquanto cidadão na nossa rede de ensino. A escola municipal, ela atua especificamente na educação infantil, sendo que o ensino fundamental é de responsabilidade estadual. E, diante disso, esses 7 primeiros anos da criança, elas são recebidas pela rede municipal de ensino. E como nós recebemos as nossas crianças? Eu acredito que esse é um debate que está colocado, de como nós recebemos as crianças e de que forma elas devem ser recebidas. Eu avalio que esses 7 primeiros anos é fundamental que a criança tenha condições de se socializar, de brincar livremente, de poder construir essas relações sociais, descobrindo os limites do seu próprio corpo, para que a gente possa fortalecer toda a sua parte lúdica, que é o que vai dar conta da gente discutir mais para frente, ou delas se entenderem mais para frente, enquanto seres que compõem toda essa sociedade. O brincar da criança nesse momento é extremamente fundamental, porque é nesse brincar que ela consegue fortalecer, nesses 7 primeiros anos, a sua socialização, consegue fortalecer a sua capacidade criativa, consegue fortalecer os seus laços sociais, os seus limites corporais. Então, é extremamente importante que a criança tenha condições de, nesse momento, ter essa autonomia para se mover, para correr, saltar, pular, brincar. Essas ações são ações derivadas desse aprendizado, sabe? Do aprendizado de andar, de caminhar, de se sentir ereto. O que ela mais precisa nesse momento para ativar o seu corpo. Então é fundamental a gente pensar qual é a educação infantil que nós vamos dar para as nossas crianças. E aí, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui conosco o professor Adagmar, que deve estar nos aguardando. Vamos ver. Opa! Boa noite, professor Adagmar, tudo bem? Boa Seja noite. bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. Agradeço por estar participando desse nosso bate-papo, nossa roda de conversa, E é muito importante mesmo que você já mensurou aí a respeito da educação infantil, uma vez que ela determina os primeiros passos da criança e é o que vai determinar para ela os próximos ciclos da educação básica, toda a sua formação intelectual, Então, realmente ela é muito importante nesse momento. Como já foi dito, eu trabalho na rede estadual pública há 20 anos, na Escola Estela Machado,
e estou desde 2013 na Escola Caíque, lá no bairro de Nova Esperança. Dentro dessa minha caminhada, obviamente, já passei por muitas escolas aqui dentro de Bauru, e também dentro da região metropolitana, especificamente em Guarulhos, onde também lecionei por 3 anos, e também aqui no município vizinho nosso, em Areal. Minha formação sou licenciado em Geografia, né? E também posso dizer para vocês que faço parte da militância, juntamente com as minhas companheiras Suzy, com as minhas companheiras Denilde, né? A militância da POSP, do qual sou filiado desde o ano de 2005, quando me efetivei no Estado. Né? Então, tenho uma vasta experiência aí com a questão da educação, né? E no município também não deixa de ser muito diferente, com alguns mecanismos aí que eu considero que a gente precisa estar fortalecendo entre os professores, né? Por quê? Porque os professores, eles precisam ser ouvidos. Isso é uma temática que, dentro do próprio sindicato, a gente debate muito. O teórico vale, mas quando ele não vale, o professor precisa ser ouvido. E o tempo todo, porque quem está no chão da escola é o professor. Então, a importância de ouvi-lo. E o que a gente percebe nos últimos anos? Que o professor, ele pouco tem sido ouvido, né? Então, isso desagrada muito a nossa categoria. A classe do magistério, ela quer ser ouvida. E muito pouco a gente vê isso acontecer, tá? Professor, eu acho ótimo. Até você falou agora do nosso sindicato, né? Da POSP, nosso, porque eu entendo que a luta da POSP é extremamente importante e foi referência, inclusive, nos últimos períodos de organização dos trabalhadores. Então, acredito que é importante a gente falar. Hoje nós tivemos nos reunindo lá na Praça da Paz para fazer uma manifestação acerca dessa questão das aulas voltarem em setembro, né? E aí o Thiago vai chegar aqui, a gente vai conseguir falar um pouquinho mais. Eu acho que, será que o Thiago já está aí? Vamos ver, Thiago, está chegando. Opa! Boa Thiago, noite! Irmão, boa noite. Boa noite. Estou aqui desde o início ouvindo, viu? Muito bom. Seja bem-vindo, Thiago. Se você quiser fazer uma apresentaçãozinha aí para o pessoal que está nos assistindo. O Thiago é um companheiro que eu conheço há pelo menos, se nós estamos em 2020, deve fazer uns 15 anos, Thiago. Por aí. Arrisco dizer que é um pouquinho mais até, eu acho. Não, mas aí você vai entregar a idade, viu, Thiago? Seja bem-vindo, Thiago. Fica à vontade, você está na sua casa, meu amigo. Opa, quero dar uma boa noite ao professor Adagmar, boa noite ao Jorge, né? Dar uma boa noite a todos e todas que nos acompanham, né? Eu sou o Thiago Soares, estou como secretário estadual de combate ao racismo do PT no estado de São Paulo, sou historiador de formação, tenho pós-graduando em gestão em políticas públicas e tenho uma experiência, trabalhei muitos anos no setor público aqui na Prefeitura Municipal de Guarulhos e lidei na área da educação, do trabalho, da assistência social, da própria juventude. Então, eu queria parabenizar, Jorge. Eu acredito que esse é um tema primordial para a gente pensar o futuro. Ainda mais nesse período de pandemia, né, onde as pessoas estão tendo que repensar as suas formas de conviver uns com os outros. E quando a gente pensa em educação infantil, a gente está tocando, eu acredito, no eixo central da sociedade brasileira. Então, eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser muito proveitoso, né, para nós, para quem nos acompanha. Estou à disposição aqui. Tiago, você sabe que, então, para a gente começar aqui nossa conversa, você sabe que o professor Adagmar é um dos nossos pré-candidatos a vereador do PT aqui em Bauru e tem o desafio de levar o nosso debate, o nosso programa para o conjunto da cidade. E aí, falando de educação infantil, sem entrar em números, daqui a pouco a gente chega nesse momento, o que nos preocupa muito com relação à educação, falando de maneira mais abrangente, é que nós estamos vivendo um momento de
muito negacionismo científico, né, de tentar reconstruir ou de reescrever parte da nossa história. E eu avalio que as crianças, quando bem recebidas nesses primeiros 7 anos, elas dão conta, inclusive, de se construir de uma maneira mais crítica, em que pese o papel dos professores é fundamental, e como disse o Adagmar, eu não vejo como construir uma escola, seja ela infantil, seja ela fundamental, ou até mesmo a própria universidade, eu não vejo como isso ser construído de uma maneira que seja só de uma das pontas debatendo educação. Né? Eu que sou do movimento estudantil, a gente falava na época do movimento estudantil, a saudade me colocou até dizendo presente, viu, sobre o movimento estudantil, mas a gente dizia muito isso no movimento estudantil, né? Que a educação ela é um tripé de ensino, pesquisa e extensão, e de que não é feita democracia dentro da universidade sem que tenha a participação dos docentes e discentes nas decisões das universidades. E eu avalio que isso, para as escolas, vai dentro das associações de pais, vai dentro dos professores organizados através dos sindicatos que o representam. Então, esse desafio também está dado para o ensino municipal. Né? Aí eu acho que a professora Dagmar podia colocar para a gente um pouquinho sobre essa questão organizacional e o quanto isso colabora para a construção desse novo modelo de educação. Sim, sim. Então, nos últimos 2 anos, 3 anos, fez-se um estudo, né, de mudar os parâmetros, a Base Nacional Comum Curricular. E ela foi modificada já nos anos iniciais, né? Mas quando a gente fala também na Base Nacional Comum Curricular, a gente também precisa lembrar a questão do Fundef, que vem lá dos anos da década de 90, e a partir do ano de 2008, já nos governos do PT, passou a ser Fundeb. E esse Fundeb tem aí a sua finalização no ano de dezembro de 2020. Mas por que eu estou falando do Fundeb também? Para falar da educação infantil. Eu tenho que falar do Fundeb porque quando a gente mensura, a gente sabe que ele é um fundo que ele é desenvolvido para a área da educação básica. Ou seja, ele começa lá desde a creche municipal, desde a pré-escola, nos anos iniciais, e ele vai até o ensino médio, ou seja, a educação básica. O valor aí, essa questão do Fundeb, ele é muito importante porque é justamente ele que vai direcionar todas as verbas que serão direcionadas aos municípios, né? Municípios e estados, e isso faz com que exista um equilíbrio aí, né, nos valores daquelas escolas que são menos favorecidas, a título mesmo de erário, né, e aquelas que caminham com mais vantagem, vamos dizer assim. Também tem que lembrar que a legislação vigente, lá 93, 94/96, ela diz que a obrigatoriedade do município que o município invista na educação infantil. Tá? E quando a gente pega esse contexto aí da educação infantil, o que a gente percebe também? A gente acaba percebendo que o município de Bauru, no caso do município de Bauru, o qual a gente está falando, ele tem a rede própria no ensino fundamental, mas ela não é obrigatória, ela passa a ser uma obrigação do Estado, mas que ela tem a sua própria rede e acaba deixando de lado um pouco a educação infantil, que abrange as creches e as pré-escolas. Dentro desse limiar, o que acontece? O município ele acaba investindo na sua própria rede do ensino do ciclo 1 e acaba deixando a educação infantil de lado, no caso as creches e também a pré-escola. Então, dentro desse contexto, os pais das crianças, eles acabam, vamos dizer assim, que tendo uma reclamação muito grande, por conta que existe uma demanda, mas o município ele acaba não dando tempo, não acaba dando conta. Por quê? Porque ele tem a rede que poderia ser uma obrigação só do Estado, né? Então, isso é uma reclamação da rede, seja de pais, seja dos professores, né?
Mas dentro dessa linha aí também, a gente precisa também dizer que a criança, dentro da Base Nacional Comum Curricular, qual que é o eixo dela? É a parte lúdica, ou seja, realmente é trabalhar o lúdico com a criança, as brincadeiras com a criança, para que ela possa, dando seus primeiros passos e avançando, se autoconhecendo, conhecendo o mundo em que ela vive, né, que vai possibilitar mais para frente ela galgar com seus próprios passos. Tá? Maravilha. Antes de eu passar para o Thiago, deixa eu dar uma boa noite para um pessoal que chegou aqui, cara. Tem o Roberto Claro aqui, que ele está... aliás, a maioria dos companheiros aqui só tem que agradecer o pessoal do PT aqui de Bauru, os nossos companheiros estaduais, né? O Roberto, o Magu, Heloísa, o Ivan, o João Félix Filho, meu companheiro advogado de Direitos Humanos, Gilberto Truijo, né? A Ariane, a Estela, também nossa pré-candidata a vereadora, a Sônia, a Idenilde da POS, que a gente falou agora, né, a Dagmar? Cristóvão Gonçalves, meu primo, a Edrízia Rodrigues, o Cláudio Lago também, nosso pré-candidato a vereador e presidente do PT aqui de Bauru, Solange, minha mãe, gente do céu, olha, tem muita coisa. Eu vou continuar falando depois. Minha colega Zanin, que também é advogado de direitos humanos, mas aí depois eu continuo. Tiago, e qual que é o desafio? Por exemplo, você é de Guarulhos, né? Na cidade de Guarulhos, vocês também convivem com muita gente, deve ter muita demanda, a realidade das mães hoje é outra, elas precisam de uma educação infantil que receba essas crianças para elas poderem ter condições de trabalhar, porque, naturalmente, a configuração social, graças a muita luta das mulheres, vem mudando, né? E a realidade de Guarulhos, o que você avalia que, em síntese geral, são problemas a nível nacional? Então, Jorge, antes disso, deixa eu dar uma boa noite aqui, que eu tô vendo o pessoal mandando aqui boa noite. Boa noite pro Magu, pro Alexandre, meu irmão nosso de luta. Faz tempo que eu não vejo, doido para dar um abraço. A Estela, ao presidente Cláudio Lago, a todas as lideranças do PT aqui de Bauru. Um abração, viu, gente? Roberto e tantos outros. Mas aqui em Guarulhos, ô Jorge, nós fizemos uma revolução. Falo nós porque nós governamos a cidade de Guarulhos durante 16 anos, o PT. E eu estou ajudando o companheiro Eloy Petá, que é o nosso pré-candidato aqui, foi prefeito de Guarulhos. Para você ter uma ideia, o Adagmar deu aula aqui em Guarulhos, deve saber também. Quando nós pegamos a prefeitura em 2001, a nossa rede municipal de creche, a gente tinha só 386 vagas. Nós entregamos à prefeitura a rede municipal toda organizada, com mais de 120 mil crianças na nossa rede municipal. Em 8 anos, nós colocamos 120 mil crianças na rede municipal. Uma mudança de paradigma, Jorge. Nós mudamos, de fato, a compreensão do município. Só escolas construídas novas, foram 60 escolas novas construídas. Então, assim, nós mudamos a prioridade da cidade. Então, bairros distantes, que não tinha uma escola municipal, a gente levou a escola para aqueles lugares. A gente reorganizou, eu falo a gente porque é um projeto coletivo do qual todo mundo, seja militante, seja trabalhando, contribuiu de alguma forma. Nós trocamos a merenda escolar, que era bolachinha, coisinha simples, por uma refeição. E olha que coisa maluca, Jorge. 2016 tiraram nós da prefeitura, tirou o PT, porque aquela coisa toda. Você acredita que nos dias de hoje a atual gestão voltou com a merendinha da bolacha? Aí por que isso? Porque as pessoas... É a forma de como você compreende a necessidade, a importância de investir na educação. E no caso das prefeituras, como o professor Dagmar trouxe, a gente trata da questão infantil, dos primeiros anos iniciais. É o primeiro momento, né? Que o pai trabalhador, a mãe trabalhadora precisa trabalhar, precisa de uma creche, como que faz? Qual é o tratamento que nós vamos dar nisso? Então, nós tivemos uma grande experiência.
nesses últimos 4 anos, uma grande dificuldade de compreensão. Para você ter uma ideia, a Secretaria Municipal de Educação já passou 4 secretários municipais de educação, parecido com o que acontece hoje no plano nacional. Não fica secretário, o primeiro secretário era o vice-prefeito, aí brigou com o prefeito, saiu da secretaria, aí veio um importado de fora, né, um cano lá, colocaram um tucano, não deu certo, depois trouxe mais um, e hoje nós estamos vivendo o 4º secretário municipal de educação. As principais conquistas, que era a refeição de qualidade, que era um material pedagógico construído com a rede, não era um material pedagógico imposto, né? Então foi um processo de saberes que foi construído junto com a rede, junto com os pais, mães e os estudantes. Então foi um processo de participação popular, construído coletivamente. Também foi deixado de lado, né? Hoje você tem grandes casos de professoras e professores que estão afastados por doenças psicológicas, porque como você não tem uma atenção por parte da prefeitura em garantir condições boas de trabalho para aquela professora, para aquele professor, então fica doente, não tem amparo. Então, assim, infelizmente, aqui na cidade de Guarulhos hoje, né, perto do que nós fizemos, né, isso é reconhecido na cidade toda, nos 16 anos de governo, nós mudamos a cidade do ponto de vista da questão da educação, hoje está abandonado, mas algumas conquistas continuam, como uniforme escolar, e é uniforme completo, viu, Jorge? Não é aquela coisinha, dar uma peça, outra, não, é uniforme completo, é o material escolar, o pedagógico completo. Então, isso é um legado, né, que nós construímos junto com a sociedade daqui de Guarulhos e que nós vamos continuar lutando. Eu tenho certeza que esse é um desafio dessa sociedade que nós vivemos. É como a gente traz a educação, né, para dentro, de fato, das prioridades do governo. Só mais uma informação para ajudar. Quando o Eloy assumiu em 2001, Guarulhos para nós é investimento, investia 15% do seu orçamento em educação pública. No último ano de governo nosso, em 2016, nós investimos em torno de 29% do orçamento municipal na educação. Então, governar é escolher prioridade, a educação, para nós, teve na palavra de ordem, né? Teve de fato concreto, né? Então, assim, são muitos desafios e eu fui testemunha da geração que cresceu vendo a cidade de Guarulhos passando por essas transformações, principalmente na questão da educação infantil. É muito simbólico. Claro. E você veja, né, Thiago, você falou da merenda, eu quero até... Depois eu vou continuar com os dois aqui, porque assim, quem se dispõe a uma terça-feira ficar ouvindo nós três 1 hora, rapaz, merece oi, bate palma. Brincadeiras à parte, é a galera que está preocupada com o que nós estamos pensando, né? Mas assim, Thiago, você veja com relação à merenda, né? A merenda, para muitas dessas crianças, às vezes, é o que tem de refeição mais equilibrada e de mais qualidade, né? Tem que ter um cuidado extremamente carinhoso com essa merenda, né? Então, só para eu continuar aqui, ó, a Kátia Alves, o Esquiavo, boa noite, Esquiavo, o Gui, a Rosimara Manzano, isso aqui é tudo companheiro da Dagmar, o Paulo Malik, Solange Machado, Aparecido Ribeiro, Ana Karina, minha esposa, que é ela que me aguenta aqui, que me dá força. E aí, ó, gente, eu vou fazer o seguinte, lá para as 8h40, Thiago, eu vou abrir para algumas perguntas, já tem o pessoal elaborando algumas coisas mais elaboradas aqui, tá? O que eu queria dizer assim, ó, Thiago, aqui na rede municipal, nós temos ao todo 65 EMEIs, tá? Dessas 65 EMEIs, 27, elas recebem essas crianças em tempo integral e outras 38 em tempo parcial. E nós temos mais 29 creches que são conveniadas da prefeitura.
Ainda assim, Bauru hoje, uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes, tem demanda reprimida para essas crianças. Tanto que nós temos diversas ações judiciais buscando garantir vaga nas creches, né? Temos setores da cidade que não têm e-mails para estar recebendo essas crianças. Outra reivindicação que a gente ouve muito são e-mails mais próximos aos centros de comércio da cidade, onde as mães teriam mais condições, porque Bauru, por ser uma cidade essencialmente de comércio e serviço, né? Então são e-mails que comportariam isso. Mas para a gente, até para além dessa discussão, né, eu volto a dizer aquilo, Thiago, você acabou, eu acho que você foi extremamente pontual e fundamental. O governante mostra as prioridades dele aonde ele investe. Nós não podemos esquecer, por exemplo, nos anos do governo Lula e da presidenta Dilma, a quantidade de vagas nas universidades federais, os novos campi, os centros tecnológicos, né, com críticas ou não, mas o ProUni, quantas pessoas foram colocadas para dentro da universidade, que é a responsabilidade do governo federal. Então, isso são prioridades. Nós temos um problema? Temos. Nós temos uma demanda imensa? Temos. Né? Mas eu avalio que os nossos governos têm responsabilidade com a educação da nossa sociedade, com a educação do nosso povo. Né? E aí, em Bauru, eu acredito que um pouco disso que eu coloquei são as demandas que a gente tem mais latente nessa área, e principalmente a forma que a gente deve receber essas crianças, né? Eu não sei se o Charles quer subir alguma pergunta. Professor, por gentileza, quer fazer alguma consideração ainda para a gente, para as perguntas? Sim, sim. Com relação à questão das EMEIs, aí que você está colocando, as 65 existe no município e 27 em tempo integral, né? A gente precisa pensar, quando a gente fala, isso daí é um estudo técnico, né, elaborado, igual quando você tira os dados lá do IBGE, ele fala que o número de matrículas em 2018 na pré-escola era 9.152, mas a gente sabe que existe uma demanda muito grande por parte dos pais, por isso eu acho muito válido ouvir a sociedade, ouvir os pais, ouvir os professores. Por quê? Porque além do ensino, do estudo técnico que a gente tem, que a gente se vale para poder estar dizendo, mostrando todos esses dados para a população, mas acima de tudo ouvi-la, né? Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, a questão do município, o município ele tem uma demanda, né? Visto aquilo que eu já disse, a questão de que ele tem a sua rede própria, mas ele deixa de investir na creche e deixa de investir na pré-escola. Então, por isso, essa grande demanda. Mas, além dessa grande demanda, o município ele também tem uma deficiência de professores muito grande, né? E por que ele tem essa demanda, essa deficiência de professores muito grande? Justamente porque o professor ali no município ele só entra com um concurso, né? Então, o que acontece? Diferente do Estado, que a gente faz contratos temporários para ele substituir e tudo mais, o município ele não faz. O que ele tem? Ele tem o professor adjunto, que também é concursado, mas esse professor adjunto, ele acaba entrando, ele é para entrar apenas aonde existe a ausência de professor naquele dia. Só que, em função dessa própria deficiência que existe na rede municipal de professores, esse professor adjunto ele acaba tendo que pegar aulas até o fim do ano, né, porque não existe professor para poder suprir aquela demanda, e eles acabam sendo também, vamos dizer assim, prejudicados. Por quê? Porque o professor adjunto, como ele é contratado apenas para eventuar, vamos dizer assim, ele acaba tendo que ficar com uma classe, por exemplo, até o fim do ano, e ele não participa dos ATPCs, que são as formações específicas para esses professores, né? E que ele recebe por isso também. Então, o professor adjunto, no caso da prefeitura, ele acaba sendo prejudicado. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar carinhoso, sim, com as crianças, né, com os pais, ouvir, né, as bases, são os pais, mas ouvir a base que é o professor também.
os professores, isso eu estou dizendo porque conhecimento dos meus próprios colegas de rede, que eles me reclamam. Eles me dizem, nossa, mas o município é assim, assim, assim. Então, quer dizer, isso desmotiva. Né? E a carreira no magistério, seja no município, ou seja no estado, realmente os governos municipais e estaduais, eles têm, ao longo da caminhada, desmotivando cada vez mais o professor. Né? Então, eu tenho dentro dessa gestão, por isso que eu gosto bastante dessa gestão participativa, tem, né? Inclusive aí em Claro. Guarulhos, eu me recordo também, Thiago, dessa gestão participativa que o PT tinha aí em Guarulhos. É muito relevante, por quê? Porque é o compromisso nosso de ouvir as bases. E ouvir a base significa ouvir o pai de um lado, mas ouvir também o professor. Sim. Tá? Tem uma pergunta, acho que específica para o Thiago aqui. Vamos ver se a gente consegue subir. Olha lá, Thiago. Se você quiser fazer as considerações, se você quiser, não, né? Você está sendo intimado a, tá? Tá assim já, Thiago? Deixa eu ler aqui. O óculos tá assim já? Não enxerga. É o dia todo, Jorge. Live pra cá, live pra lá, reunião, sai de reunião. Os olhos não aguentam. Quer dar uma boa noite de novo para a Estela? A Estela traz aqui a contribuição. Thiago, você é uma referência na militância e combate. Obrigado. Para nós que somos negros, é muito difícil debater a educação sem um recorte do racismo estrutural, não é mesmo? Refletirmos sobre a educação sob a perspectiva racial constitui mais um elemento que revela a exclusão social dos negros no Brasil. Isto desde os primeiros anos do acesso ao ensino, esse recorte é fundamental para que se há o estado de precarização da educação a nível nacional. Isso é sentido ainda muito mais. Verdade, e aí eu queria comentar, agradecer a Estela pela consideração, e eu acho que é importante. Primeiro, a educação infantil é a primeira, o primeiro espaço social que uma criança tem coletivo, além da sua família. E nesse espaço social, uma criança não chega na escola racista. Uma criança nesse espaço social, se esse espaço social pedagógico não está preparado para receber essa criança, que ela reproduz, ela traz o racismo, ela começa a não entender o que é o racismo, mas ela começa a praticar o racismo. Então, a Lei 10.639, que ainda é sancionada na época do presidente Lula, que é uma lei importantíssima, Jorge, porque é uma lei que disciplina a história do povo africano, afro-brasileiro, e depois nós tivemos a atualização com a Lei 11.645, se eu não me engano, o professor me corrija, que traz também a abordagem dos povos indígenas. Por que essa lei? Você está com o livro aí na sua mão? Porque não basta a gente dizer, muito bom, não basta a gente dizer que é antirracista, que é contra o racismo. Nós temos que construir, somente a partir do poder público, ações. Primeiro que o nosso povo tem que saber a sua história, de onde vem. Eu não sou descendente, Jorge, de escravo. Eu sou descendente de povos escravizados que vieram de um continente que era rico, né, de produtos naturais, que desenvolveu uma tecnologia avançadíssima. Enquanto estava chegando a metalurgia na Europa, na África já tinha desenvolvido muito antes, por isso que na cultura iorubá se cultua Ogum. Ogum é o deus do metal, porque daí que você vê esse desdobramento. Então, a Lei 10.689, ela vem para mudar do ponto de vista prática de como as crianças, todas sem distinção, mas em especial as afro, as negras, se identifica como parte do processo histórico de construção dessa sociedade. Por que isso é importante? Porque a partir daí ela começa a entender que o cabelo dela crespo não é um cabelo ruim, que ela começa a entender que o lábios dela pode ser um pouco maior do que os outros, porque é uma descendência dela.
Então, a história afro-brasileira, que é disciplinada pela 10.639, ela vem como uma ferramenta de enfrentamento ao racismo estrutural. Ah, mas até aqui vocês vão falar de racismo estrutural na educação? Sim, a educação é muito diferente quando o professor Adagmar está no dia a dia ali na sala de aula, ele pode falar melhor. Quando uma professora ou um professor tem uma consciência, né, tem uma abordagem antirracista, e quando uma professora, um professor tem uma abordagem racista de selecionar, nos primeiros anos iniciais da escola infantil, Jorge, que as crianças começam a ser distinguidas, quando a professora deixa para chamar aquela criança negrinha, a negra, sempre para o final. Isso acontece, gente. Então, a Lei 10.639, ela vem como uma ferramenta para enfrentar o racismo estrutural na nossa sociedade, e quando a Estela coloca isso, e sem falar de um outro fator que também é importante, eu falei da questão das creches, mas quem mais precisa de creche na nossa sociedade são as mulheres e as mulheres negras, porque são as que vão trabalhar na frente, vão mais nova, porque a necessidade de poder sobreviver. Então, quando você pensa em educação, pensar em educação, Jorge, sem ter o fator racial e de gênero, você não pensa a educação para todos. Nós temos que pensar a educação na sua amplitude, somente a educação infantil. Né? Quando você trata o recorte de gênero das mulheres e traz o recorte racial, não é porque nós queremos separar a sociedade como esses bobos ficam falando por aí, não. É porque nós temos que entender que no Brasil todo mundo ficou muito chocado, né, Jorge? Com a questão que aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas começaram a entender que morrem pessoas negras todos os dias, e aqui no Brasil muito mais, mas as pessoas não entenderam que nos Estados Unidos a população negra é apenas 1/3 da população. E aqui no Brasil, nós somos 53% da população brasileira. Nós somos mais do que a metade do que a população brasileira. Então, quando a gente traz o recorte estrutural, é que a gente diz que o racismo ele permeia pelas relações econômica, social e cultural da nossa sociedade. Então, é importantíssimo a gente fazer essa reflexão, e é verdade, se a gente não tiver o recorte racial, nós vamos estar enxugando o gelo. E aí, viu, Thiago, você falou de uma coisa muito importante, que a gente nota, né? Ninguém nasce racista, ninguém nasce machista. Né? Não quero entrar no tema de políticas afirmativas aqui, mas você veja que interessante, né? Só para a gente refletir, pensando em educação infantil. Desde pequeno, os meninos eles acabam sendo estimulados a brincadeiras que lhes dão total empoderamento. É o carro, né? Então ele vai dirigir o carrinho, ele vai com as ferramentas. E as mulheres, desde pequenas, têm os brinquedos que lhes ensinam a cuidar, né? Então ela vai ter a boneca que ela tem que cuidar, a casinha que ela tem que arrumar. Então não tem como a gente pensar desde a questão racial, bem como da questão machista e sexista, de não ser estrutural, pô. Isso é uma coisa que a gente tem que ter total clareza para saber do que a gente fala. E agora, já que eu falei de mulher, eu vou falar de 3 mulheres que eu gosto bastante, respeito muito. Dar uma boa noite para a Cecília, mulheres que eu tenho muito carinho, a Zanin, que eu já tinha falado dela, e para a Andresa Mantovanelli Pestana Mota. A Andresa, ela é da escolinha do meu filho, do João Pedro, que ele estuda numa escolinha Waldorf. E aí, se puder puxar a pergunta do Magu, eu acredito que esse tema está relacionado. Né? O Magu me coloca aqui, ó, existe a possibilidade de criarmos no município um modelo de ensino baseado na Escola da Ponte em Portugal ou Waldorf, que já existe na cidade? Magu, eu acho fundamental discutirmos uma educação infantil humana, que respeite essas crianças. Eu acho que essa educação infantil, ela passa muito pela pedagogia Waldorf, né, que tem a sensibilidade de tratar essas crianças como elas merecem ser tratadas, com muito respeito. Coisas bobas, Thiago. Você abaixar para falar com a criança, sabe? Você mostra o respeito no trato. É um negócio muito impressionante. Então, eu acho extremamente possível e necessário, Magu,
não sei se seria necessariamente os modelos de Escola da Ponte ou Waldorf, mas a gente pensar numa educação mais humanista para essas crianças é fundamental. Eu não tenho dúvida que os nossos educadores têm condições de fazer isso. O problema é se isso será ou não prioridade da Secretaria de Educação, né? Então, normalmente, a secretária acaba colocando na ponta o que ela entende como pedagogia correta. E aí você disse na pergunta anterior que não pode ser só depósito de criança para as mães poderem trabalhar. Eu acho que você está, além de perfeitamente correto, você fez uma leitura muito próxima do que acaba, às vezes, servindo a educação infantil, e ela não é só para isso, né? Eu não sei se temos mais alguma pergunta, Charles, que você queria puxar. Maria Flor de Piero, da Rede Sustentabilidade, está aqui. Edilene, a Cleonice, lá de Curitiba. Ah lá, a Andresa falou aqui de humanizar a educação, é isso. Né? E aí, para a gente construir uma nova sociedade, é isso. Boa noite, eu sou professor de Estado 2 de 2012. Sempre quando tinha atribuição das aulas, os professores eram obrigados a pegar aulas que os demais não queriam. Gostaria de saber se tem uma lei que obriga os professores a pegar essas aulas. A Dagmar, você que está na rede, você sabe responder o dia? É a resolução que versa a atribuição de aulas. Então, nesse caso, ela teve uma mudança de número apenas. Tá? Eu não sei se é a resolução 75 de 2020, esse ano, mas basicamente ela diz que o professor tem que pegar aquilo que tem. No caso do professor categoria O, né? Então tem que ser um mínimo lá, não sei, 20 aulas, 19 aulas, que é a jornada inicial, e aí ele pega. Por exemplo, se tiver em areal, ele pega em areal, assim, pega 5 em agudos, e ele tem que compor minimamente sua jornada. Então tem uma resolução sim. Só não vou saber versar qual é o número da resolução de aulas, da atribuição de aulas deste ano, mas basicamente mudou pouca coisa em relação aos anos anteriores. E o professor realmente acaba tendo que pegar onde tem. E é triste, né, essas coisas acontecerem à margem, inclusive da classe, né, dos professores, né? Porque não está no centro do debate essa discussão de maneira, inclusive entendendo o professor como parte desse processo, né? Parece que o professor é uma coisa à parte que aí eu imponho e você faz. Sim. Não é isso, Tiago? Você... Oi, desculpa, professor, vai lá. Quem pensa a legislação da educação brasileira, que está lá em cima do topo, esquece do pessoal da base. Esquece do professor que tem baixos salários, esquece que o professor tem família, né? Então, quer dizer, os custos de transporte para cá, para lá, muitas vezes o professor, no início de carreira, ele sequer dispõe de um automóvel para poder ir de uma escola para outra, né? Então, demanda transporte, demanda o horário do transporte que ele vai pegar. Então, os operadores das legislações específicas da educação, eles não pensam na base professor. Então, por isso que eu sempre aperto a mesma tecla. Preciso ouvir a base, preciso ouvir o professor para saber como vai ser a condução, né? Porque o professor, ele faz, sim, acontecer a educação. Vejam a transformação da vida de quantos e quantos jovens que os professores não fazem. Só que o que falta é ouvir também os professores, porque a nossa demanda salarial é muito grande. E olha que nós tivemos um avanço com o piso salarial nacional do 2008, quando o presidente Lula implantou, né? E vejam que em 2016 para cá, o que foi acontecendo com os índices? Os índices de melhora de salário, eles foram só sendo reduzidos. O governo Lula foi para 22%. Hoje, o índice que se dá para o piso profissional salarial nacional do professor é 4%. Então, quer dizer, é uma desvalorização muito grande. E a gente precisa realmente lutar pelos professores, lutar por uma educação de qualidade. Quando eu digo os professores, a gente não pode esquecer a juventude, né? Claro. Ela tem que ser lembrada, porque ela está ali dentro da escola, ela coloca para a gente os anseios dela, né? Muitas vezes ela coloca a sua situação e que confronta com aquilo que a gente pensa lá no topo, né? E o que está na base. E o aluno, ele conta para a gente como que é a vida.
em que aí vai se reportar justamente o que o IBGE já dizia, né? 53 bilhões de brasileiros vivem com um salário de R$ 420, R$ 413. Então, quer dizer, é um país muito desigual, né? Então, a gente tem que lutar realmente por essa juventude e lutar pelo professor, sim. É isso aí, Tiago. Eu queria ver, também deixa eu dar uma boa noite para Tânia, do Jardim Waldorf, daqui de Bauru também, que é uma pessoa maravilhosa. E outra coisa que me puxaram a orelha aqui, Tiago, é o seguinte, que eu entrei, eu não pedi para ninguém curtir nossa página, eu não pedi para ninguém convidar amigo, eu não pedi para ninguém... Cara, eu sou um péssimo propagandista. Gente, quem está nos acompanhando, inclusive nós estamos com uma audiência muito boa, queria agradecer a todas e todos. Curtam nossas páginas, nos acompanhem, que essas serão as ferramentas que esse ano nós vamos ter para nos comunicar. Então é extremamente importante todos e todas estarem nos acompanhando e curtindo as nossas páginas, os nossos outras ferramentas virtuais, né? O Amarildo está dizendo aqui que a educação do município tem como base a base teórica, a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítico, né? Essas teorias têm como objetivo de formação intelectual humana da criança, os currículos foram elaborados de forma coletiva. Eu acompanhei, inclusive, tá, Amarildo? Tem um papel, se eu estiver enganado, você pode me corrigir aí, tem um papel importantíssimo, né, da professora Vera, que inclusive tem, salvo engano, a linha de pesquisa dela também vai na linha da pedagogia Waldorf, né? Mas aqui, viu, Amarildo, não é jogar... Eu lembro do Haddad falando isso na época quando ele foi candidato, não é jogar a criança com a água do banho, nós podemos jogar só a água do banho suja fora, né? Deixar a criança, né? Que ele dizia, não adianta jogar tudo fora, né? Então, eu entendo perfeitamente e sei dos avanços que foram construídos, né? Como eu disse, nossa merenda aqui de boa qualidade, e tem um avanço, a Vera construiu isso de uma maneira bastante interessante. Tiago, na sua avaliação, e aí tá dado isso para você aí em Guarulhos, né, cara? Como que nós podemos pensar a ampliação dessa escola em tempo integral, vamos imaginar, né, dessas EMEIs em tempo integral, para que essas mães consigam ter tranquilidade de trabalhar dentro dessa realidade que nós temos, por exemplo, do Fundeb, que precisa ser votado esse ano, né, senão, aliás, que ele vai só até esse ano, então ele precisa se tornar permanente. E além disso, dessa perspectiva de engessamento com a aprovação da PEC dos gastos, como pensar numa ampliação de qualidade da educação infantil? Como que os municípios podem se programar para isso? Não, Jorge, eu acho que primeiro é importante a gente chamar a atenção de quem está aqui nos acompanhando, que se o Congresso Nacional não votar o Fundeb nesse ano, o ano que vem, todos os municípios do Brasil vão ter muita dificuldade. E essa dificuldade, é bom que se diga, o Fundeb ele serve para quê? Ele serve para pagar folha de pagamento, ele dá insumos. Eu sei porque eu fui, Jorge, aqui em Guarulhos, eu cheguei sendo membro do conselho do Fundeb, que acompanhava o Fundeb, os gastos, como a Secretaria de Educação gastava o dinheiro. Então é muito importante que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados do Senado, vote o Fundeb. Aí você tem a regra de ouro, a tal da lei lá do teto dos gastos públicos. Nós falamos isso na época da eleição, continuamos falando. Essa lei aí precisa ser revogada. Não dá, gente, não dá. Um país que quer se desenvolver, né, quer desenvolver seu povo, não tem como conviver com essa regra dos gastos públicos. E tem uma falácia colocada, quando traz a questão, porque na época do PT não se gastava, se gastava muito. Mentira! Teve um governo mais superavitário, mais fez superávit primário do que nesses últimos 20 anos, foi o governo do PT, o governo do Lula, o governo da Dilma. O problema não é esse, não. O problema é outro. O problema é como a gente taxa o andar de cima, né? Porque se o problema é dinheiro, de onde vai vir o dinheiro? Porque esse é o debate, Jorge. Né? Quando fez a regra de ouro, era que é a PEC dos tetos,
porque alegava que o Brasil, porque nós não tínhamos dinheiro suficiente para poder gastar. Nós estamos apontando de onde dá para sair esse dinheiro. O dinheiro é possível, vamos taxar de riqueza, vamos taxar quem tem mais. Hoje a nossa distribuição não é a nossa pauta aqui, mas a nossa distribuição, a nossa carga tributária, ela é o inverso, ela é de ponta cabeça. Quem ganha menos paga mais, quem ganha mais não paga nada. Essa é a verdade. E esse é um debate importantíssimo quando a gente trata a questão da educação. Porque se você não tiver receita, se você não tiver dinheiro para financiar, como nós vamos pensar uma escola integral, que é o ideal, né, para que você garanta a liberdade de escolha, principalmente das mulheres, se quer trabalhar ou não, porque hoje nem é muito difícil, né? Você não garante a liberdade de escolha para as mulheres poderem, né, ter a decisão se podem ou não. Falo para as mulheres porque a maioria dos casos, a maioria das famílias fica concentrada nas mulheres, né? Então a gente precisa discutir de como você cria planos, né? O Amarildo trouxe aqui uma contribuição importante, que no currículo pedagógico hoje da cidade de Bauru já tem essa preocupação, né, com a questão do pensamento crítico, do pensamento construção coletiva. Isso é importantíssimo, tem que ser valorizado, né? Mas nós precisamos também dizer que nós temos que ter meta, né? Nós precisamos ampliar a rede, nós precisamos dar condições para os professores, plano de carga e carreira, um plano adequado, não um plano imposto. Eu falo isso porque tem muitos lugares, muitas cidades, você sabe que estou andando muitas cidades aqui pelo estado de São Paulo, e a gente ouve os relatos das professoras, dos professores, e cada lugar é um relato mais absurdo do que o outro. Com a PEC dos gastos, Jorge, você não pode fazer um plano de carreira. Você não tem como dar condições concretas para um profissional. E outra coisa importante, pensando na questão da ampliação da escola integral, né? Eu sou daqueles que defendem a escola integral, o tempo integral, mas nós temos que pensar que escola é essa também, né? Uma escola, como o Magu trouxe aqui para nós não queremos uma escola com depósito, porque hoje o modelo do Estado, o professor Dagmar me corrija se eu estiver errado, e algum professor ou professora que estiver por aqui, que estiver acompanhando nosso bate-papo, também pode corrigir. Esse modelo eu não quero, nem para o meu município, nem para Bauru, nem para nenhum lugar, nenhuma cidade do estado de São Paulo. Nós queremos sim o ensino integral, nós queremos sim, mas com qualidade, né? Que tenha funções pedagógicas, que de fato seja um espaço para a criança poder ficar, né? A criança, que o adolescente é do ensino fundamental 1 e 2. Mas eu acho que é um desafio da nossa sociedade estar colocado. Essa pandemia tem mostrado para nós. Eu tenho 2 filhos, e os 2 estão comigo em casa, então assim, estuda no mesmo horário. Então eu acho que é um desafio que está colocado na nossa sociedade. Mas para esse desafio ser cumprido, Jorge, vou dar um exemplo. Você, 1º de janeiro, você assumindo a prefeitura de Bauru, você vai falar, não, nós vamos criar um plano de meta para poder estender aqui a escola tempo integral. A primeira coisa que o seu jurídico e o seu secretário de finanças vai falar é de onde vai vir a receita. E esse é um debate que você tem que fazer com a cidade. Se é prioridade, nós vamos ter que cortar de algum lado para poder investir no outro. A prioridade é assim, você olha o orçamento. E por que nós somos importantes? Eu falo nosso projeto, porque o nosso projeto pensa o orçamento para a tua sociedade, mas com olhar especial para quem mais precisa. Muitas vezes as pessoas tratam os orçamentos municipal como uma coisa fria. Então, vê números. Para nós não é números. Para nós são pessoas, né? O coração bate. Então, eu acho que esse é o desafio de pensar o ensino integral. Não pensar no ensino só para poder, não é o depósito. Não é isso que nós queremos. Tiago, nós estamos aqui chegando a 55 minutos, mas eu gostaria, se vocês estiverem dispostos, quem está nos acompanhando,
que a audiência está boa, de poder mais uns 10, 15 minutinhos, gente. Vocês acharem que tudo bem? Porque aí eu queria tratar só de algumas coisas, Thiago. Você falou que a questão de dinheiro, modelo de escola, até para o professor Adagmar poder contribuir nesse sentido. As questões de política pública, infelizmente, política pública é visto como, por grande parte da sociedade, por uma parte necessidade, por outra parte como se fosse um favor. E aí, por ser favor, pode ser de qualquer jeito. E para quem precisa e é uma necessidade, o que vier, reclama, óbvio, não é isso que quer, mas agradece. Né? Nós precisamos ter o inverso disso. A política pública precisa ser prioridade enquanto excelência. Né? Não pode a gente ter apenas as escolas particulares como qualidade nessa referência de educação infantil. Aí a Andresa até coloca aqui, precisamos falar sobre desigualdade. Eu acredito que é isso, sabe? A educação infantil, ela passa por a gente trazer para as nossas crianças a possibilidade de construir uma nova humanidade, né? Que crianças vão sair dali com a sensibilidade que essas crianças vão ter. É nesses primeiros 7 anos que a gente constrói isso. Né? Então, eu acredito que esse é o ponto que nós temos que pensar a respeito de como receber essas crianças. Né? Nós temos que combater qualquer tipo de preconceito, temos que receber essas crianças. A Zanin, peraí, gente, esse negócio de ao vivo é terrível, né, cara? Não tem limite de gastos, né, Zanin? Deveria ser assim. E aí, só para eu passar para a professora Dagmar, que a gente falou de gente, povo, coração, né? E aí a gente falou de números. Eu estava participando de um debate da cultura, o Thiago. E aí aqui tem um fundo de cultura. E aí tinha um dinheiro guardado nesse fundo de cultura. Aí os trabalhadores da cultura querendo receber esse dinheiro, porque estão numa situação que possivelmente é a última área a voltar a trabalhar. São músicos que vão para os bares, peças de teatros, enfim. E aí, rapaz, disseram lá que não poderiam repassar esse dinheiro, porque quando o teatro voltar a funcionar, vão ter que utilizar parte desse dinheiro para adequar o teatro para receber as pessoas. Aí eu falei assim, eu não estou nem um pouco preocupado com o tijolo do teatro, cara. Eu preciso fazer essas pessoas ter o que comer. Né? É o que o delegado fez lá nos Estados Unidos, quando o movimento em defesa, ou melhor, contra a morte, o assassinato do Floyd, tocou fogo na delegacia. E o prefeito disse assim, não vou bater, porque ali é só tijolo, a gente reconstrói. Né? E agora você inverter essas prioridades, você, professor, deve ver isso a todo momento, até na própria escola. Né? O patrimônio acaba tendo que ser mais defendido do que a própria classe dos professores, do que os próprios alunos, né? E isso é fruto da própria desigualdade, né? Porque, como já foi citado, né? O Brasil, ele é muito desigual. As mulheres, hoje, no mercado de trabalho, elas que, vamos dizer assim, que vão manter as suas casas, as suas famílias. Então, elas saem cedo, são mal remuneradas, o cidadão brasileiro é mal remunerado. É isso. E aí, fruto dessa desigualdade, o cenário escolar, isso arrebenta. Porque aluno, muitas vezes, ele está lá no 9º ano, ele precisa ajudar a família. E de que forma que ele vai ajudar? Ele vai catar o reciclável dele e ele deixa de ir para a escola. Então, isso se reverte em evasão para a escola, né? Tem muito isso dentro do cenário escolar. Mas é fruto disso que a gente tem dito e tenha batido na tecla. Enquanto não se resolver a desigualdade que existe no país, no município, né? É uma situação que ela tende a piorar. Por quê? Porque realmente, como que vai fazer? Né? E como o Thiago bem disse também, se cobra invertidamente, porque de quem mais deveria cobrar é quem não paga. Né? Veja a isenção fiscal que se tem para as empresas aí no estado de São Paulo. E com qual condição? De manter empregos. Os empregos se vão, o trabalhador ele não tem salário e, né, se vale do quê para dar essa isenção, então? Todos os desempregados, a grande maioria, um número de 53 milhões de pessoas vivendo
com R$ 413 é abaixo da linha da pobreza isso. Então, isso realmente é extremamente medonho. E arrebenta dentro da escola, porque muitas vezes a criança ela vai querer lá só o café da manhã, ela vai querer a merenda, né? Ela não vai ter cabeça para pensar, exercitar as formalidades que ela precisa aprender dentro da geografia, o que ela precisa aprender em matemática, o que ela precisa aprender em língua portuguesa, por exemplo, com a professora Rosemary, que é uma excelente professora, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Por quê? Porque não é só a educação. Se a gente for puxar aqui, né, são eles e eles detalhes, mas que acabam arrebentando dentro da escola. E dentro da escola a gente tem que cuidar do patrimônio. Por quê? Porque geralmente as escolas estão em áreas de periferia, né? E aí você tem que cuidar do patrimônio. E cuidando do patrimônio por quê? Porque o número de vandalismo, roubo, furto à escola é muito grande, né? É pela desigualdade, né? Isso é fruto da desigualdade. O Brasil ele precisa repensar, ainda que seja histórico, só os grandes quererem ganhar, mas precisa ter uma política que compreenda a nação brasileira, o município bauruense como um todo. Tanto Sim. é que você fala assim, olha, o salário mínimo é tanto. E eles acham que é demais. Então, de certa forma, foram convencidos de que um salário lá de R$ 1.000 é muita coisa. Então, você coloca que é 1.500, então, a criança dentro da escola acha que é rico. Né? Então, isso é fruto da própria desigualdade que tem-se da cidade. E, automaticamente, essas crianças aí estão expostas a essa situação. Para você combater uma ideia dessa, que essa criança te põe, é muito mais difícil, porque a gente tem uma mídia que é perniciosa, uma mídia que fala o tempo todo. Imagine, olha lá, a novela da Rede Globo que passa, a família tem café da manhã, tem fruta, tem suco de laranja, e ela dentro da casa dela não tem. Né? Então, é medonho isso. E a política neoliberal contribui muito com isso. Né? A meritocracia contribui muito com isso. A todo tempo. É verdade. Mesmo que o magistério, a meritocracia ela existe. Eu te dou um aumento que é de 10%, que você vai achar que é uma grande coisa, né? Mas se você passar na prova. Mas se você não passar, você não tem. Aí você estuda, né? Igual condenado. Você vai Nós ver falamos. R$ 100. Sim. Você sabe que nós falamos. Então, tudo é medonho. Nós falamos da meritocracia um pouquinho na live do Marinho, e é justamente isso, a desigualdade faz com que essa palavra se torne uma balela, né? Eu queria chamar o Thiago aqui, eu gostaria muito de responder para o Alexandre, rapaz, mas eu quero trazer o Thiago para o debate aqui, até para o Thiago puxar a orelha do Alexandre, viu? Viu, Thiago? Faz isso ao vivo, tá? Puxa a orelha do Alexandre ao vivo. Ah, pode deixar. Coloca a pergunta do Alexandre para a gente, pode. Charlie. O neoliberalismo, para mim, está sendo colocado em xeque, inclusive pela pandemia. Eu já falei isso em outras lives. Demonstra que a necessidade de um Estado forte. Aliás, o Estado sempre tem que ser forte, porque é ele que salva todas as crises, né? Foi assim em 29, foi assim em 2008, foi assim, está sendo assim agora, enfim. Mas sem entrar nesse debate, vai lá, Thiago. Vamos lá, vamos tentar, porque o Alexandre, como sempre, complexo, né? Mandar um abraço para ele, amigo nosso de luta. Saudade. Eu acredito que é o seguinte, nós estamos vivendo ciclos, né? Na década de 90, Jorge, a luta era para não privatizar a educação. Não é isso? Foi aí que surgiu a lei de responsabilidade fiscal, a política neoliberal estava em alta. Nos anos 2000, primeiro, né, 2003 para frente, nós vivenciamos uma outra forma de olhar essa questão fiscal, a questão da educação. Onde eu acho que tem um debate que é o seguinte, o neoliberalismo vê as pessoas como um produto, né? As pessoas como um produto, como algo a vender, algo, né? O tal do empreendedor, inclusive nós, né? O cara é empreendedor, o Lula tem falado muito isso. O cara é empreendedor, mas o cara, coitado, o que ele tem a moto,
bicicleta dele. Que empreendedorismo é esse? Que classe trabalhadora que está desempregada. Nós temos que trazer esses conceitos, porque são conceitos esses que ajudam a responder ao atual momento. Essa uberização, né? Inclusive, o sábado passado, Jorge e a Dagmar, eu entrevistei o Galo, que é uma jovem liderança, que estava na organização do break dos apps, dos aplicativos. Foi muito legal, porque ele falou o seguinte, se eu não trabalhar, eu não tenho nada, eu dependo disso. Se eu me acidentar, eu não tenho nenhuma proteção social, nada. E a gente viu uma reforma da Previdência, fizeram a reforma da Previdência, esculacharam o direito dos trabalhadores, nós vimos o PEC dos gastos, nós vimos uma reforma trabalhista, e todas essas ações, eles prometiam que era para resolver a questão do emprego. Agora nós estamos em julho. Claro, de março para frente nós tivemos uma pandemia, então nós não vamos contar essa parte. Mas antes disso, Jorge, quem ousa dizer que a economia estava boa? Ao contrário, a gente está criando exército e mais exército de miseráveis, de pessoas sem direitos. E essas medidas fiscais, aí quando a gente traz para dentro da questão da educação, sabe qual que é o principal debate agora para aprovar o Fundeb? É que a bancada neoliberal quer colocar dentro do Fundeb que seja votado, que seja inserido a questão do voucher. É isso. E o voucher no Chile não deu certo. Por que aqui no Brasil vai dar certo? Aí as pessoas falam, eu vou ter um voucher, é bonito o nome, né? Eu vou ter um ticket para poder pagar a escola. Pagar a escola da minha criança, do meu filho. Mas mal sabem as pessoas que o ticket é mísero. E aí você vai ter uma educação onde vai ter a qualidade. Então, quando a gente discute a política fiscal, eu também acho que está em xeque, Jorge, mas eu não sei se de fato nós vamos conseguir derrubar o neoliberalismo. Eu acho que assim, eu acho que tende a acirrar mais, né? A exploração sobre a classe trabalhadora tende a se acirrar, né? E eu acho que a gente, sem o tópico, mas nós vivemos uma pré-barbárie, né? Eu acho que o pós-pandemia, a gente reza, a gente torce para sair uma sociedade melhor, mas cada vez mais a gente vai vendo que a gente pode caminhar para um abismo, né? Para uma sociedade intolerante, uma sociedade do consumo exacerbado, uma sociedade que não tem respeito pelo próximo. Vamos torcer e vamos lutar para que não seja, mas os sinais, o Lula tem falado, eu estou falando muito do Lula, que eu estou assistindo muita entrevista dele, eu acho que o Lula é um cara muito realista, assim, pro dia atual. E ele fala assim, nós não podemos virar algoritmo. Acho que esse é o debate isso de agora. Nós não podemos virar algoritmo. Podemos virar um número. E é isso que os neoliberais pensam sobre nós. Nós, eu falo sociedade, né? Sim. E aí você veja, Thiago, eu só quero colocar isso aqui. Nós estamos caminhando para 1h10. O pessoal que está nos acompanhando, se quiser fazer pergunta para a gente caminhando para o final, que a gente vai aprendendo, né, Thiago, que depois de 1 hora vai ficando cansativo, aí as pessoas vão nos abandonando, aí a gente fica aqui sozinho, aí dá uma tristeza danada, né? Então, fiquem à vontade, façam pergunta para a gente traz aqui e nós vamos conversando. Mas eu trouxe isso na passada, eu vou trazer isso agora e quantas vezes for necessário. O Emicida, as pessoas têm muita expectativa nessa pandemia. Muita expectativa. E dizem assim, depois da pandemia nós vamos valorizar mais as relações, vamos diminuir a ordem de consumo. E o Emicida falou um negócio, rapaz do céu, foi uma entrevista que ele deu, não lembro para que canal, porque acabei vendo depois só um trecho, e ele fala assim, isso é igual você pegar uma cenoura e colocar na panela de pressão. Por mais pressão que você dê nela, vai sair dali uma cenoura. Não vai sair dali outra coisa, né? Então, a humanidade que nós temos hoje construída, infelizmente, é uma sociedade construída sobre essa base de exploração econômica que a gente conhece. Então, dificilmente sairá dessa pandemia um outro substrato social. Esse substrato social só virá com muita organização nossa,
muito trabalho institucional para quem assumia as tarefas de representação política, né? Para quem não, muito trabalho de luta de classe, sindical, da organização dos movimentos sociais, para construir realmente um novo substrato social. Então esse é o nosso desafio, é trazer esse debate, inclusive, para o conjunto da sociedade, que a política e as eleições, elas nos traz essa possibilidade, por isso que a gente está aqui. Nós sabemos o quanto é difícil, né? Mas topamos o desafio de estar fazendo esse debate com a sociedade. Então, eu acredito que de todas e todos que são os lutadores do povo, que querem uma sociedade melhor, deve contribuir para a gente fazer um debate de uma sociedade mais fraterna e menos exploradora. Né? E aí eu acredito que nós podemos ir indo para as considerações finais. Tiago, quer dar um alôzinho para a gente? Agradecer sua presença. Gente, curte nossa página. Puxa a orelha do Alexandre que você não puxou. Fala que ele tem que estar com a gente aí. Ligar mais. Pode deixar. Quero dar uma boa noite ao professor Adagmar. Já participamos de uma live conjunta. Já é a segunda, hein, professor? É a segunda. Quero dar uma boa noite ao Jorge, né? Nosso primeiro amigo, companheiro. Um cara do bem, um cara um socialista, democrático, né, em defesa dos direitos sociais, relatar bem, um cara sério, né? Eu acho que hoje na política a gente precisa muito de seriedade, né? E o Jorge é um cara que me inspira bastante, né? Militamos juntos na juventude, e que bom ver o Jorge hoje liderando um projeto popular para a cidade de Bauru. Quero aqui pedir para o Alexandre. Ô, Alexandre, não esquece de nós não, Alexandre. Vem participar com a gente. Ajuda nós, Alexandre. Ó, publicamente, viu? O Cláudio aqui, ó, o Cláudio. O presidente do PT, também quero mandar um abraço. Né? Ô, Jorge, e agradecer a cada um e cada uma que estiveram conosco aqui. Né? Vamos torcer para essa Covid, né? Que achem logo essa vacina. Né? A gente sempre tem que ser positivo, de querer ver o bem da nossa sociedade. E passar tudo isso daí, quero estar aí em Bauru também, viu, Jorge? Somando esforços na construção desse novo projeto para a cidade. Claro. Né? Claro, da melhor forma possível, mas pode contar conosco. E estou à disposição, gostei dessa live. Está bem, viu? Está bem soltinho, tá do jeito que você gosta. Brincadeira à parte, mas muito obrigado pela oportunidade. Conta comigo, viu, meu irmão? Ô, meu irmão, você mora no meu coração. Professora Dagmar, muito obrigado por estar conosco, nosso pré-candidato a vereadora aqui em Bauru. A nossa próxima live será, eu vou fazer a propaganda depois, aproveitar que o nosso presidente está aqui ainda, aí eu vou fazer a propaganda e dizer quando, dia e hora. Professora Dagmar, um dos nossos pré-candidatos, uma pessoa que merece realmente atenção a todas e todos que estão nos acompanhando, um professor extremamente comprometido com a luta pela educação. Muito obrigado por participar conosco, professora Dagmar, e faremos outras sobre outros temas para mostrar, inclusive, a versatilidade tua para poder nos representar na Câmara, se tudo der certo aí, se Deus quiser. Professor, dê uma boa noite para a gente, obrigado. Eu que agradeço, Jorge, por estar aqui participando dessa live hoje, juntamente com o Thiago, né? E foi muito bom o debate, porque ele torna esclarecedor, né? A gente tem uma mídia e eu acho que a gente tem que realmente começar a combater essa mídia, seja nas ruas, seja nas redes sociais, né? Porque uma hora a gente amplia esse movimento e a gente, aos poucos, vai fazer a classe trabalhadora entender que nós estamos a favor dela. Nós, sim, estamos a favor dela. É isso mesmo. Muito obrigado. Professor, obrigado. Gente, então eu vou fechar, não vou me alongar muito, 1h15. Só para dizer, eu quero agradecer mais uma vez a todas e todos, sem ser repetitivo. Nós tivemos uma audiência muito bacana. Depois eu vou mandar para o pessoal aí os números, tá? Para a gente poder acompanhar. A nossa próxima live vai ser na quinta-feira, onde nós vamos estar recebendo às 19 horas o Gabas, que foi ministro da Previdência dos governos do PT. Vamos estar discutindo um pouquinho de previdência municipal e os desafios de todo esse sistema de
de defesa que os trabalhadores e trabalhadoras têm. Vamos estar discutindo um pouquinho na quinta-feira e vamos estar recebendo juntamente o nosso também pré-candidato a vereador e presidente do PT, o Cláudio Lago. Então, vou estar eu, o Gabas e o Cláudio nessa live a partir das 19h. Contamos com todas e todos. Curtam nossa página para poder nos acompanhar. Gente, fazer um agradecimento especial aos nossos dois colegas, aos nossos dois companheiros. A Heloísa acabou de também mandar uma mensagem aqui. Eu quero desejar a todos uma boa noite, um beijo enorme e dizer que o nosso desafio é construir uma cidade que seja para todas e todos, uma cidade para o povo de Bauru. Nós não podemos permitir que a educação infantil seja colocada para quem não tem condições de pagar uma educação privada, seja colocada como favor, e de que para isso qualquer coisa serve. Não estou dizendo que nós temos qualquer coisa, mas precisa melhorar muito por uma educação humanizada, uma educação que dê conta de receber esses pais, de receber esses professores e receber essas crianças com muito mais dignidade, qualidade e respeito. Tá? Muito obrigado a todas e todos, uma excelente noite, um beijo e nos vemos na quinta-feira na live com o Gabas e com o Cláudio Lago. Tá joia? Uma boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite.